Olá pessoal, professor Leonardo novamente, voltando agora para a nossa quinta videoaula já de introdução ao PHP, ok? A gente está conhecendo aí os conceitos básicos da linguagem e agora nós vamos dar continuidade na última aula que a gente parou aqui na criação de arrays e agora a gente queria mostrar os dados do array, né? Mostrar esses itens através aí de uma lista. Então, nós criamos aqui um array de funcionários, então está a lista aqui de funcionários, e uma lista de jogadores, um array de jogadores, que são a nossa lista de jogadores. E agora a ideia é mostrar esses itens aqui. Ok, até aqui tudo bem, funcionou, tá aqui o nosso array. Agora a ideia é fazer este mesmo resultado de forma dinâmica. Por quê? Aqui eu posso me confundir, eu posso errar, eu posso colocar uma posição que não existe, por exemplo, e aqui eu vou ter um erro, tá? Eu posso ter muito trabalho, porque eu posso ter 1000 registros no array, 1000 posições, aí eu vou ter que fazer tudo na mão. Então, esse com certeza não é o melhor método para fazer isso. Então, eu vou comentar, só para a gente ver, depois comparar aí, as metodologias e ver qual é a diferença entre elas. Então, este resultado é o que nós vamos conseguir de forma dinâmica, ok? Então, tá. Por enquanto, a gente está com a tela limpa, né? Vamos lá. Como que eu vou buscar todos os dados de um determinado array e mostrar na tela? Bom, para eu pegar todos os registros de um array, todas as posições de um array, eu tenho que usar um método, tá? um comportamento que nós chamamos de percorrer o array. Ou seja, é passar de item por item de um determinado array. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, só para citar de exemplo. Então, eu vou passar pela posição diretor, pela posição gerente, pela posição operário, um por um. E buscar esse valor que está aqui e mostrar. Ok? Então, o que eu teria que fazer? Bom, eu tenho que fazer um echo, não é verdade? Do meu array, por exemplo, jogadores, na posição 0. Tá? Então, ele vai mostrar a posição 0 do jogador, que nesse caso, esqueci de colocar aqui o cifrão, não pode esquecer, que neste caso é o Lucas. Olha lá o Lucas lá. Beleza. Só que eu não quero fazer isso aqui 3 vezes. Né? Eu preciso que o meu programa seja inteligente o suficiente para executar isso aqui 3 vezes sozinho, de maneira dinâmica. Né? Só que se ele executar isso aqui 3 vezes sozinho, eu tenho que garantir que essa posição aqui também vai mudar. Porque se ela continuar 0, não vai adiantar, ele vai mostrar o nome Lucas 3 vezes. Então, é isso que eu preciso fazer, mostrar isso daqui 3 vezes sozinho. Bom, se eu vou mostrar isso aqui 3 vezes, né, de maneira automática, então eu vou mostrar uma, eu vou mostrar duas, eu vou mostrar três. Ó, é o mesmo código, a única coisa que vai mudar é o valor que está aqui dentro. Se eu vou repetir este nome, este comando 3 vezes, se eu vou repeti-lo, eu vou usar uma estrutura de repetição para isso. Uma estrutura que nós aprendemos. Então, nós temos 3 aí. Nós temos o for, nós temos o while e nós temos o do while. Vamos usar o for, por enquanto. Tá? Então, eu vou pegar aqui o for e vou escrever o meu for. Tá? O nosso Sublime Text já completa para a gente. Né? Então, beleza, ele já criou a estrutura para a gente e eu estou iniciando a minha variável com 0. Lembra que eu falei que era bom a gente sempre iniciar com 0? Vocês vão entender isso agora. Tá? Olha que interessante. A minha variável i começa com 0 e a minha posição na minha lista de jogadores também tem um 0. Por quê? Porque ela inicia com a posição 0, igual a gente já viu. Tá? Legal. Então, eu quero que ele comece com 0. Quantos itens eu tenho aqui no meu array? Eu tenho 3. Então, o meu i ele tem que ser menor do que 2. Por que menor do que 2? Porque aqui ele está partindo de 0. Então, ele vai ter o 0. Olha só, o 0 vai ser o 1. Depois ele vai valer 2. Aí vai ser o 2. Depois ele vai valer... Perdão.
o 0 vai ser o 1, depois o 1 vai ser o 2 e depois o 2 vai ser o 3. Se o 2, né, vai ser o 3, então, e ele tem que ser menor do que 2, então ele vai executar duas vezes se eu deixar dessa forma. Vai executar no 0 e vai executar no 1. No 2 ele já não executa, porque 2 não é menor que 2. Então teria que ser menor igual. Ok? Então tá. Ou, se você achar que fica melhor, mais fácil de entender, então aí menor do que 3. Aí fica mais fácil. Então ele vai executar 3 vezes. Tá? 0, 1, 2. No 3, 3 não é menor do que 3, ele já para. E o que é que eu quero que ele execute 3 vezes? Esse cara aqui, ó, echo jogadores. Bacana. Então, se eu executar esse código, o que ele vai fazer? Olha lá, Lucas, Lucas e Lucas. Para ficar de mais fácil entendimento, vamos colocar o BR. Tá? Concatena com o BR. E aí fica mais fácil de visualizar. Lucas, Lucas e Lucas. Muito bem. Já temos aí o nosso código. Porém, isso daqui é a minha lista de jogadores? Não. Ah, professor, faltou, sabe o quê? Colocar esse cara aqui, ó. Ah, então tá. Faltou colocar a nossa lista de jogadores. Muito bem. Então agora vai funcionar, não vai? Lista de jogadores. Agora é uma lista de jogadores. Não. Escrevemos lista de jogadores, mas continuamos com o mesmo nome aqui. E como nós já vimos em exercícios anteriores, qual é o problema aqui, pessoal? Ele está mostrando jogadores na posição 0. Vamos ver quem é jogadores na posição 0? Dando aqui ó, um vardamp em jogadores. Tá? Então, F5, olha lá. Esse é o nosso array. O nosso array na posição 0 é o Lucas. Então, o que ele fez? Ele começou o i com 0. 0 é menor do que 3? É. Então, mostra jogadores na posição 0. Posição 0 é o Lucas. Mostrou. Depois, ele incrementou o i. O i agora está valendo 1. 1 é menor que 3? É. Então, mostra jogadores na posição... Ah, deveria ser 1, mas continuou 0. Ó. Posição 0 é o Lucas de novo. Então, por isso, ele mostrou o Lucas de novo. E assim até finalizar. Tá? Então, para resolver isso, a gente vai ter que fazer o que a gente fez aí, se não me engano, na aula 3. Tá? Eu vou ter que tirar esse 0. Esse 0 não pode ser fixo. Ele tem que ser variável. Eu tenho uma variável que eu posso colocar aqui para percorrer o meu array? Bom, eu já vi que o meu array começa em 0, não começa? Muito bem. Então, aqui a primeira posição vai ter que ser a 0. Existe alguma variável que está valendo 0? Tem, ó, o i. Poxa, bacana. Então, se eu colocar o i aqui, ó, né? Então, o que vai acontecer? O i está valendo 0, jogadores na posição 0 é o Lucas, ele vai escrever Lucas. Na próxima vez, o i vai ser incrementado. O i vai estar valendo quanto? 1. Poxa, legal. Então, jogadores na posição 1. Ele vai botar dinamicamente aqui, ó. Quem é jogadores na posição 1? Zé. Opa, agora então esse daqui vai ser o Zé. Depois ele vai incrementar de novo, vai passar a valer 2. Né? Jogadores na posição 2. Quem é a posição 2? Olha a posição 2, Tele. Então, ele vai mostrar o Tele. Ah, bacana. Então, vamos ver agora o resultado disso. Olha que legal. Lucas, que é a posição 0, Zé, que é a posição 1, e Tele, que é a posição 2. Assim a gente consegue percorrer todo o nosso array. Por isso eu falei para vocês lá atrás que é sempre bom deixar esse cara aqui começando com 0, porque os arrays, quando a gente trabalha com array, o array padrão sempre seta a posição 0 inicial. Ok? Se eu mudar aqui para 1, eu já vou ter aqui uma série de problemas. Né? Ele vai começar da posição 1, que a posição 1 é quem? É o Zé. Então, colocou o Zé. Depois ele vem para a posição 2, que é o Tele. E aí para, porque o 3 não é menor que 3, então ele acabou aí. E a gente não consegue mostrar toda a lista. Então, sempre começando do 0. Ok? Então, essa é a lógica, essa é a ideia. Desta forma aqui, a gente tem esse resultado. Vamos ver aqui. A gente tem esse resultado. E só para comparar, para vocês verem que ficou igual, se eu tirar esse comentário,
eu terei a mesma coisa. Ó, lista de jogadores, igual. A diferença é que aqui está dinâmico, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu colocar mais um jogador aqui no meu array, tá? Vou colocar aqui agora o Souza. Coloquei o Souza. O que vai acontecer nessa primeira lista aqui, ó? Essa aqui que está dinâmica. Vai aparecer o Souza. E essa de baixo, vamos ver? Opa, teve um probleminha. Vocês já devem saber o que é, lógico. Se agora o meu array tem 4 nomes, eu tenho que fazer isso aqui menor do que 4. Ok? Muito bem. Agora o Souza aparece aqui. E aqui embaixo não aparece, porque aqui está manual, né, pessoal? Então, aí, para aparecer o Souza embaixo, eu teria que copiar essa linha, colar a linha aqui embaixo, olha só. O trabalho que tem que fazer isso não dá para fazer em tempo de execução. O programador não está lá do lado do usuário, né? Então, eu teria que botar aqui posição 3, e aí só depois de fazer isso que ele ia atualizar aqui o Souza também. Então, esse jeito aqui, tá? Já era. Não existe a gente fazer isso em programação. Nós vamos fazer desse jeito. Aí você pode se perguntar, poxa, professor, mas se eu colocar mais um nome lá, vamos lá, Gabriel, é o nome aí do nosso quinto jogador, né? Coloquei o Gabriel. Eu vou ter que vir aqui também e ficar trocando, ó. Né? Eu vou ter que ficar trocando aqui, senão ele não vai mostrar o Gabriel lá. E não mostra mesmo. Se eu não colocar o 5 aqui, que é a quantidade de itens que tem, ele não mostra. Não tem um jeito também mais prático de fazer isso? Tem. Né? Seria bacana se o PHP conseguisse descobrir quantos itens eu tenho aqui dentro para ele poder fazer isso sem eu ter que informar para ele, não seria? Seria. E existe, olha só, existe uma funçãozinha chamada count. Então o que eu faço? Eu apago o 4, tá? E digito aqui count. Pum, legal. Ele vai me pedir o que eu quero contar. É uma variável. Que variável eu quero contar? Bom, eu quero contar essa variável, jogadores. Ó. Então, eu vou vir aqui, que é o meu array, jogadores. Legal. Isso que eu acabei de escrever aqui, ó, count, tá? Count jogadores, é a mesma coisa. Deixa eu comentar aqui para a gente não ter problema. Count jogadores é a mesma coisa disso aqui, ó. Tá vendo esse size? Isso é que o count jogadores vai me trazer. Eu tenho 5 itens no meu array, cada um nas suas posições. Tá? Ele começa na posição 0 e termina na posição 4, mas eu tenho 5 itens. Então, a quantidade desses itens é o size, é o tamanho do meu array. E quando eu uso esse count, passando aqui o array jogadores, o que ele me devolve é este número, 5. E é exatamente o número que eu ia ter que colocar aqui, para poder dar certo, não é? Ó, se eu tiro aqui o count e coloco 5, ele vai mostrar o Gabriel agora. Olha aqui, ó, Gabriel, que é a posição 4, que é o quinto elemento, Gabriel. Mas se eu deixo a posição 4, né, então ele não mostra o Gabriel. O nosso array tem 5 posições e eu só estou mostrando 4, porque eu estou percorrendo 4. Tá? Então, quando eu substituo isso por isso, aí ele vai voltar o 5 e aí a coisa fica fantástica. Olha lá, o Gabriel já aparece. Se eu adicionar mais um, quando eu adicionar aqui o Mané, acabei de adicionar o Mané, o que essa função vai me trazer? Vai me trazer o quê? Que o meu array agora vai ter o size 6 e aqui vai ser substituído por 6. Então, ele vai percorrer exatamente o meu array e vai trazer o Mané aqui embaixo já para mim. Ó. Colocou o Mané e o size mudou para 6. Tá? Isso tudo ocorre de forma dinâmica e automática. Por isso que é sempre bom a gente substituir a quantidade aqui que a gente põe na mão por um valor de variável que vai definir, na verdade, a quantidade de vezes que a gente quer executar. Né? Sou eu que sei quantas vezes eu quero executar? Não. Quem sabe quantas vezes eu quero executar isso aqui é a quantidade de itens que eu tenho dentro do meu array. Se eu tiver 2, então ele vai ter que executar 2 vezes. Se eu tiver 6, ele vai ter que executar 6 vezes. Tá? Então, se eu tirar tudo isso aqui ó, e deixar só 2, pronto.
Quantas vezes ele vai executar? 2 vezes. Vamos botar o Lucas e o Zé. Olha lá. Que é a posição 0 e a posição 1. Né? E ele sempre vai obedecer isso aqui. Ó. Por quê? Porque nós estamos começando de 0. Então, o primeiro vai ser 0, vai incrementar. O segundo vai ser 1, vai incrementar. Aí vai passar a 2. 2 é menor, né, do que a conta. A conta trouxe quanto? Ó, 2. Não, 2 não é menor que 2. 2 é igual a 2. Então, o 2 ele não executa, executando somente então, o 0 e o 1. Ok? Então, assim a gente faz o array de forma dinâmica. Poxa, legal, né, pessoal? Bem bacana isso aqui até agora. Só que aí tem um detalhe. Então, vamos lá. Tá? Eu vou comentar esse cara agora. E eu vou trazer agora a segunda lista, né? A nossa segunda lista. Então, a nossa segunda lista é a lista de quê? Antes, deixa eu colar isso aqui de novo. A nossa segunda lista é a lista de funcionários. Então, a lista de funcionários, eu tenho aí 3, o tamanho dela é 3, e as posições também agora não são 0, 1 e 2, são nomes, né? A posição é um nome agora. Então, vamos lá, vamos fazer a lista de funcionários? Vamos fazer a lista de funcionários. Então, a lista de funcionários, ela vai ter esse texto, tá? E vai ter aqui também o quê? O nosso for. Então, tá lá o nosso for para a lista de funcionários. Show de bola. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou até copiar aqui, ó, que é isso aqui que eu quero mostrar, não é? O meu array de funcionários na posição diretor, obedecendo aqui esses itens. Tá? Mas isso aqui vai me trazer o seguinte, ó, erro. Né? Eu já tenho um erro aqui em algum lugar, vamos descobrir. Ah, ok, eu apaguei o for, né? Que ótimo. Então aqui, beleza. Então aqui eu já tenho um probleminha. Tá o erro aqui. Diretor, ok, for i. Ah, aqui, ó. O meu i ele tem que ser, nesse caso, menor do que 3. Professor, nós já aprendemos a contar os itens do array. Opa, excelente. Então, nós vamos pegar o nosso count, não é isso? E colocar aqui dentro agora quem? Os funcionários. Funcionários, muito bem. Está lá funcionários. O que acontece? Rodando isso aqui, eu vou ter Maria diretor, Maria diretor, Maria diretor. Olha aqui, posição diretor está aqui. Igual a gente viu aqui no primeiro exemplo, né? Eu não posso colocar aqui direto, né, pessoal? Posição diretor, eu tenho que deixar o meu array fazer isso. E aí você vai tentar pegar a posição 0 aqui, igual a gente fez no lista de jogadores, né? Então você vai apagar a Maria e vai pegar o primeiro item, a primeira posição, que é a posição 0. E aí você vai ter uma surpresinha, que é exatamente essa daqui. Olha só. Offset 0 indefinido. Offset 0 indefinido. Offset 0 indefinido para os 3 itens do array que você repetiu. Por quê? Aqui no array de jogadores eu tenho a posição 0. Mas aqui no array de funcionários eu não tenho a posição 0, veja bem. Nem em funcionários eu tenho a posição diretor. Então não adianta eu fazer isso aqui. Tá? Posição 0. Ela não existe nesse tipo de array. Então agora complicou, né, pessoal? Como é que a gente vai usar o for para trabalhar desse jeito se eu não consigo achar a posição 0? Aí o ideal seria o quê? Mudar tudo isso aqui para número, né? Deixar 0, 1 igual está embaixo. Não, você não precisa fazer isso. Você precisa usar uma posição diferente, não precisa? Por isso você criou diretor, gerente, operário. Se você precisa, então você não tem que mudar, você tem que continuar assim. O que nós vamos fazer, na verdade, é usar uma outra técnica, porque o for não vai ser possível para esse tipo de array com posições diferenciadas. Então, com o for nós não vamos conseguir fazer. Tá? Nós vamos ter que usar um outro recurso, muito parecido com o for, só que chamado
de for each. Pronto, olha que bacana. O que muda do for para o for each? No for eu crio uma variável que vai ser o meu controle de posição. Aqui eu dou uma condição para ela e aqui eu incremento. O for each faz o incremento automaticamente. Eu não preciso colocar posição, não preciso pegar o count aqui, ó, fazer nada disso. O for each já sabe de tudo isso, ok? No for each eu só preciso fazer o quê? Tá? Eu só preciso pegar aqui, onde está escrito variável, vai ser a minha variável, no caso o meu array, que nesse caso é funcionários. Então, digito aqui funcionários, ok? E aí, esse funcionário ele vai ser entendido pelo for each como chave valor. Chave valor. Cada iteração que for dada aqui, nesse array, o item que ele encontrar, o primeiro item que ele encontrar, ele vai dividir em chave e valor. Então, se eu usar a variável chave aqui dentro, eu estou pegando a posição do array, que é essa daqui, ó, a posição. E quando eu pegar o value, eu vou estar pegando o valor, que é esse daqui. Então, olha só, posição, valor, posição, valor, ou key, né? Key, valor, sempre assim. Então, qual é a key dessa posição gerente? Aqui é o próprio gerente. E o valor? João. Qual é a key da posição operário? Aqui é o próprio operário. E a posição? Gustavo. E qual é a key da posição diretor? Aqui é diretor. E o valor é Maria. Ok? Então é assim que funciona. Simples, né? Simples. Vamos pegar aqui, apagar isso aqui. E agora vai ficar fácil. Eu vou colocar o meu eco aqui embaixo. Vou colocar o eco aqui. E eu não preciso mais do for, né? Já vi que o for não funciona. Então eu vou apagar o for. Muito bem. E aí? Bom, agora, o que vai acontecer? Eu quero mostrar o meu array funcionários na posição 0? Não, não dá para fazer isso. Então, se não dá para fazer isso, eu já tiro esse cara daqui. Não tem como trabalhar com ele assim, ok? Então, o que eu quero, na verdade, é o seguinte. Eu quero mostrar o value, que é o valor, certo? Que é aqui, ó, Maria. Então, só basta eu fazer isso aqui. Value. Acabou o meu problema. Se eu salvar e rodar, ficou quase o que eu preciso. Olha, eu tenho a Maria, diretor. João, diretor. Gustavo, diretor. Os nomes estão aqui, estão perfeitos. Porém, os cargos é que estão incorretos, né? Porque deveria para a Maria ser diretor, mas para o João, gerente, e para o Gustavo, operacional, ou melhor, operário. Então, por que ele botou diretor para todo mundo? Porque eu escrevi isso aqui na mão, olha, diretor. E toda vez que eu coloco fixo, ele vai mostrar o que eu escrevi. Né? Nesse caso aqui funcionou porque aqui eu escrevi 3 vezes aqui embaixo, não é verdade? Então, o que eu preciso agora é simplesmente substituir isso que está fixo por algo que vai variar. Bom, se eu sei que o value, né, é o nome, né, o value é o nome, é o valor, é isso aqui, então o key é a posição. Se eu quero mostrar diretor do lado de Maria, basta eu usar o que aqui? Eu usar o meu key. Pronto. Agora vai mostrar value, que é Maria, vai mostrar o key, que é diretor, e vai pular a linha. E o próximo? O próximo ele vai pegar o próximo item. O for each faz tudo isso automático, diferente do for. Né? O for vai incrementando, a gente tem que se preocupar com a quantidade e tudo mais. O for each não. Ó. O for each basta fazer isso aqui e aí ele muda tudo para a gente. Ficou tudo colado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou concatenar aqui com uma aspas, aspas duplas para ele poder reconhecer aqui a minha variável e vou dar um espacinho aqui, ó. Aí pronto. Ele vai dar um espaço lá. Ah, mas no outro exemplo tinha um parêntese. Bota o parêntese aí. Não vão brigar por causa disso, né, gente? Coloca aí. Pronto. Ok? Vamos ver se ficou igual ao outro exemplo? Vamos lá. Tira esse comentário. Salva e roda. Olha lá. Lista de funcionários. Maria, João e Gustavo. Diretor, gerente, operário. Lista de funcionários, Maria, João, Gustavo, diretor, gerente, operário. Só que aqui, sendo executado com uma linha de código, 2 linhas, né? Vamos botar assim, 2 linhas de código.
e aqui eu tenho 3 linhas de código, né? Aí você vai falar, mas de uma linha para duas, de 2 linhas para 3 é pouco. Sim, mas e se aqui eu tivesse 90 posições? Eu ia continuar tendo as 90 com 2 linhas aqui, e aqui eu ia ter que ter 90 linhas de código. Então, chegamos à conclusão de que isso aqui não funciona. Para a gente, não deve ser utilizado. O que funciona é isso. E agora você deve estar se perguntando, professor, mas eu consigo também usar o for each, que é mais fácil, para fazer o outro array, né? Porque já que ele é mais fácil, né? Então fica melhor. A boa notícia é que sim, pessoal, a gente consegue sim, tá? Independente dele ser numérico e com o numérico a gente poder fazer tudo isso que a gente fez aqui embaixo, eu não preciso, tá? Então essa aqui é lista de funcionários, tá? Vamos botar aqui. Eu não preciso, no for each, eu não preciso que ele tenha posições que não sejam numéricas, tanto faz se é numérica ou não, o for each vai trabalhar da mesma forma, tá? Então, em vez de for, eu posso vir aqui, criar a minha lista de jogadores, lista de jogadores, e aqui na lista de jogadores, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu for each, ok? Tá aí o for each, lista de jogadores, for each. Não, espaço aqui, espaço aqui. O que eu tenho aqui agora? Variável eu tenho que substituir pela minha lista, que no caso é jogadores. E key value vai ser o quê? Posição, valor. Só que no meu caso agora de jogadores, posição e valor, eles são o quê? 0 e o nome, 1 e o nome, 2 e o nome. E aqui eu escrevia, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou pegar esse trecho de código aqui, que é o que eu quero fazer, colar aqui, tá? E aqui, em vez de pegar jogadores na posição que eu quero, eu não preciso mais disso. Eu simplesmente mostro o valor, que é o nome do jogador, né, pessoal? Acabou, tá aí resolvido o problema. Lista, tá? Eu vou só comentar aqui antes, só para mostrar. Lucas é a posição 0, Zé é a posição 1, Souza é a posição 3, Gabriel é a posição 4 e Mané é a posição 5. Ó. Estão todos aqui. Eu não precisei fazer o count, eu não precisei fazer nada daquilo, né? Então, para ficar visualmente mais bonito, vamos só recarregar aqui e tá aí as nossas listas, ok? De maneira dinâmica, de maneira simples. Professor, então eu posso abandonar aí o for? Pode. Se você quiser, você pode usar só o for each, tá? Pode ser que haja situações num algoritmo, por exemplo, um algoritmo como para fazer uma árvore, o bubble sort, por exemplo, nós vamos ter que usar o for, não vai dar para usar o for each, tá? Mas para percorrer arrays, você pode usar o for each sem problema nenhum, é até mais indicado, ok? Então tá aí o for each para a gente percorrer arrays. No caso, se eu mostrar o key aqui, ó, do lado do value, ou vamos dizer que eu quero mostrar antes, tá? Então eu quero mostrar aqui o meu key, e aí eu vou concatenar com o value, tá? Então vai ficar da seguinte forma. Eu vou botar até uma aspas aqui. Vai ficar assim, ó. Então o Lucas, ele é o número 1, certo? Então dou um espaço aqui para não ficar junto. E aí a gente veio para aquele mesmo problema, começou do zero. Por quê? Porque a posição do Lucas é o zero no array, né? Daí é fácil resolver, né, galera? Já sabemos que basta a gente fazer o quê? Pegar o nosso key, né? Então vamos tirar esse cara daqui, que agora não vai dar mais para fazer assim. Vamos ter que concatenar esse cara aqui do meio. Então vai ser key mais 1, concatenado com tracinho, com espaço tracinho, mais um outro espaço, aqui na verdade nem precisa ter, e pronto, key mais 1. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, já apagou, foi tudo. Então, key mais 1, aqui não é 0, mais 1, olha só aqui, que eu vou até tirar esse comentário aqui, para a gente entender melhor. Olha lá, a posição 0 mais 1
dá 1. A posição 1 mais 1, 2. A posição 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente. O último é 5 mais 1, 6. Por causa desse mais 1 aqui, toda vez que ele entrar aqui, ele vai fazer com mais 1. E aí fica certinho. 1 Lucas, 2 Zé, 3 Tele, 4 Souza, 5 Gabriel e 6 Mané. Tá? Pessoal, encerramos aqui a aula sobre arrays. Isso é o que a gente tem para falar sobre arrays. Agora é só trabalhar em cima, os conceitos são esses. Na próxima aula a gente entra em funções e talvez tenha mais 2 aulas aí e a gente encerra esse assunto, ok? Até mais.